A partir de hoje, o desastre que os brasileiros viram se avolumando desde a semana passada no Rio Grande do Sul passa a ser apresentado pelo Jornal Nacional aqui, onde os fatos estão se desenrolando. Porque, ao contrário de outras tragédias climáticas que nós já testemunhamos, essa, ao longo dos dias, foi piorando em vez de melhorar. Nós temos números novos aqui. Subiu hoje para 85 o número de mortes oficialmente confirmadas nessa enchente e 134 pessoas ainda estão desaparecidas. Nesse momento, o drama que o povo gaúcho está enfrentando tem uma gravidade absolutamente incomparável. Até mesmo por causa das previsões da meteorologia para os próximos dias. Nós viemos aqui, eu não vim sozinho, vim com uma equipe de profissionais colegas. Nós todos viemos aqui para prestar nossa solidariedade ao povo gaúcho e para apoiar o trabalho dos nossos colegas da RBS, afiliada da Globo, aqui na região. Não há oportunidade mais clara para demonstrar a importância fundamental de uma parceria na cobertura jornalística deste porte, do porte que estes acontecimentos exigem. O Rio Grande do Sul vive um momento absolutamente assustador e é isso que nós vamos mostrar com a maior fidelidade possível com esse trabalho ampliado a partir de hoje no Jornal Nacional. Começando com uma reportagem que vai atualizar os danos, os estragos provocados por essa enchente, não apenas aqui em Porto Alegre, onde eu me encontro, mas nas cidades do interior do Rio Grande do Sul também. Um estado arrasado. Em Lajeado, no interior, a água começou a baixar. Moradores fazem o caminho de volta, com a esperança de encontrar a casa de pé. Inesperado o que aconteceu aqui para nós, todo o Rio Grande do Sul. E estamos agora voltando de volta para Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul, um dos municípios com maior número de mortes, hoje foi o primeiro dia de sol. 2/3 da cidade chegaram a ser inundados. 700 pessoas estão em abrigos. Mas com a água mais baixa, a população começa os mutirões de limpeza. Eu fiz uma casa alta, nunca pensei que eu fosse receber uma enchente de mais de 2 metros dentro da minha casa. Aqui, nessa parte que todo mundo perdeu tudo. Uma experiência que Roca Salles vive pela segunda vez em menos de 8 meses. Em setembro, ela já tinha sido atingida por uma enchente. Graças a Deus, nossa família está toda bem, não temos nada, mas a vida e os filhos. Enquanto o interior tenta se recuperar, Porto Alegre e região metropolitana seguem em colapso. A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Para onde se olha, há mais inundações e as consequências que elas trazem. Importantes ruas, avenidas estão assim, completamente alagadas. Nesta região aqui na zona norte de Porto Alegre, um dique transbordou e moradores de pelo menos 3 bairros precisaram sair de casa às pressas. Tá tudo embaixo d'água. É o 2º piso, não tem mais nada. Eu só quero pegar ele, o meu cachorro. Meu pai e minha mãe eu consegui resgatar, entendeu? E o cachorro para trás. Porto Alegre está irreconhecível. Neste mapa, é possível ver como era a capital gaúcha e como está hoje, depois do avanço do Guaíba. O maior aeroporto do estado, Salgado Filho, não deve receber voos até o fim do mês porque está alagado. O aeroporto recebe cerca de 550 mil passageiros todo mês. Não é possível mais ver a grama dos estádios de Grêmio e Internacional. A Arena do Grêmio chegou a abrigar mais de 500 pessoas sem casa. A Orla do Guaíba, ponto turístico da cidade, agora serve como local de resgate de moradores de cidades vizinhas. Todos os resgates que chegam a partir de agora têm muita pressa. A gente vê aqui várias embarcações chegando ao mesmo tempo, mas as pessoas estão dizendo aqui nos alto-falantes que é preciso ter muita pressa porque está alagando. A orla do gasômetro aqui, onde a gente está alagando do lado de lá e os carros não vão conseguir sair. O nível do Guaíba segue acima de 5 metros, a maior marca já registrada na história. O nível de inundação são 3 metros. Durante a tarde, os bairros mais populosos da região central da capital gaúcha também precisaram ser evacuados às pressas.
A prefeitura teve que desligar uma casa de bombas que fica no bairro Menino Deus e a água começou a invadir as ruas. De acordo com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a bomba precisou ser desligada porque havia risco de descargas elétricas em outras áreas alagadas. Também por causa de risco de descargas elétricas, a empresa de energia cortou a luz em algumas regiões da cidade. 157 estradas federais e estaduais estão bloqueadas total ou parcialmente, o que é mais um desafio para o socorro às vítimas e a distribuição de ajuda. Uma imagem comovente veio da cidade vizinha de Canoas. O primeiro esquadrão de helicópteros da Marinha registrou um resgate de uma criança que estava em uma área totalmente inundada. Enquanto isso, a união traz um pouco da força que o povo gaúcho precisa. Porque a gente vai ter muitos dias de luta, meses, anos para construir tudo que a gente perdeu. Porque Porto Alegre é tão lindo e maravilhoso e a gente perdeu tudo. Então a gente tem que ter força também e dar força para eles que estão precisando. O trabalho de resgate de vítimas, ali atrás de onde eu me encontro, não para. Ele é incessante o tempo todo. Você vê as águas ali com botes, o tempo todo indo e vindo. O que é mais impressionante é que as águas do Guaíba deveriam terminar não aqui, mas a 14 quarteirões daqui. É uma enchente de tamanho absurdo. A Maria Eduarda Eli, nossa colega da RBS, vai trazer outras informações sobre esse trabalho de resgate lá embaixo. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Centenas de pessoas continuam sendo resgatadas nesse ponto aqui no bairro São Geraldo. É daqui que botes e barcos estão saindo com o apoio de voluntários para resgatar os moradores que estão numa região completamente ilhada. Esses resgates eles já estão sendo realizados desde ontem. Os moradores chegam nesse ponto e são levados para um atendimento aqui no local. Um espaço de triagem foi montado para que eles possam receber esse primeiro atendimento com voluntários médicos e enfermeiros. Segundo o relato desses moradores, a água desde ontem subiu de forma muito rápida. Nesse local aqui, a água vem tanto do Guaíba quanto de outros rios da região metropolitana de Porto Alegre. É nesse ponto aqui que os voluntários, então, estão atendendo as pessoas que foram resgatadas. Um trabalho incansável que não para há 2 dias e a todo momento chegam novas pessoas resgatadas. Bonner, volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Agora a gente vai a Roca Salles, que fica no Vale do Taquari, com o colega Ginter Schiller. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o nível do rio Taquari passou da média histórica, da marca histórica, em alguns municípios chegou a 30 metros. Por aqui, em Roca Salles, foram 25. Agora, aeronaves chegam até aqui com comidas e também fazem buscas por pessoas que estão em áreas onde não há acesso por terra. Roca Salles está sem água e também sem luz e até o fim de semana estava totalmente isolada. No Vale Taquari, ao todo, são 9 mortes pelos números oficiais. Tem rua que todas as casas foram levadas e agora que a água desceu, sobrou muita lama e destruição. Na zona rural, são inúmeros deslizamentos de terra e em um desses desmoronamentos, segundo a prefeitura, equipes de resgate encontraram 5 pessoas da mesma família, todas mortas. E segundo a Defesa Civil aqui do município de Roca Salles, elas estavam todas abraçadas. Volto contigo, Bonner. Não é só em Roca Salles, não é só em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul, a chuva levou casas e levou memórias. Seu Walter voltou em segurança para os filhos, depois de 3 dias no telhado. Coisa muito boa, o pessoal do resgate. Parabéns para eles, eu agradeço. E é isso aí, gente. Vamos se unir, porque a coisa é feia e eu consegui sobreviver. Do jeito que estou, do jeito que dá, consegui. A Adriana tenta reconhecer a casa nos escombros. 15 anos de trabalho levados pela enchente. Trabalho dia, noite, sábados, domingos, feriados, doente ou são, sempre trabalhando. Lágrimas já terminaram, a gente só tem dor no peito, muita canseira no corpo, de sentimentos, sofrimento, angústia. A perda não é só material.
Com a correnteza, também se foi a história dessas famílias. Nem todo mundo diz, vocês vão ganhar, a gente vai ganhar, mas não é as nossas coisas. Terminou, né? Tudo que nós tínhamos. Foto, tudo. Roupa, móveis, nada nós não temos mais. Os brinquedos do meu filho, eu consegui achar 4 brinquedos, de tanto brinquedo que ele tinha. Comunidades arrasadas tentam assimilar o que aconteceu. A gente tem que agradecer que a gente tem vida, mas foi muito difícil. Perdemos familiares, o avô da minha esposa não conseguiu resistir, infelizmente morreu afogado. Abraços que colocam fim a horas de angústia à espera de respostas. Veio ontem de noite a luz lá em casa, daí eu tentava ligar para eles para saber notícia, né? E não conseguia. 200 mil pessoas tiveram que sair de casa e as enchentes atingiram de alguma forma mais de 1 milhão. Em um abrigo de Porto Alegre, a Sinara também sente o alívio de estar junto da família, mas não para de pensar em tudo que deixou para trás. Bem complicado, né? A gente nem, tipo assim, eu tô com meu cérebro gelado, que eu não sei o que pensar, o que eu vou fazer. Só o tempo, porque às vezes a impressão que aquilo dali nunca mais vai abaixar. Quando a água começou a subir no bairro Navegantes, o Mike e o Michel usaram um colchão para salvar os vizinhos. Aquele colchão ali, a minha esposa tinha trazido da reciclagem, e eu me lembrei que estava lá aquele colchão. A gente pensou em primeiro mandar as crianças e as mulheres, né? Foi a primeira coisa que a gente foi, até que foi pouca gente, foi 15 famílias só. A hora que a gente viu que não dava mais, a gente teve que sair nós para se salvar nós também. As mulheres deles, a Cristina e a Andriele, esperavam aflitas no abrigo. Nós também ficamos em choque, tentando ligar e não conseguia falar com ninguém, estava tudo sem luz e não tinha com ninguém para entrar em contato para avisar se eles estavam bem, mas a gente estava com a consciência, tipo, que eles estavam lá e eles iam vir encontrar nós, que eles estavam resgatando as vidas. Com a família reunida, mesmo no improviso, a festinha de aniversário da filha de 5 anos trouxe um pouco de alívio. Graças a Deus estamos bem, né? É o que importa, né? E estamos aí, vamos lutar para conquistar tudo de volta. Na tentativa de localizar parentes e amigos que ficaram para trás, os desabrigados contam com o apoio fundamental de profissionais da área da saúde e da assistência social. Um trabalho voluntário que tem sido fundamental para amenizar o sofrimento. A principal procura é pelos familiares que ficaram, né? Os familiares que, num primeiro momento, não quiseram ser resgatados porque não queriam deixar sua casa, seus animais, os seus bens, enfim, com medo de perder o que tinham. E a gente tem feito esse trabalho, então, né? De tentar encontrar as pessoas. São sentimentos de perda que envolvem todo o estado, mas que não tiram dos gaúchos a esperança. Vai melhorar o mundo. Mas quando a água descer. Conosco agora, ao vivo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que esse é um momento para o senhor dividir com todos os brasileiros aqui no Jornal Nacional quais seriam as necessidades mais urgentes do Estado neste momento. Bom, em primeiro lugar, agradecer a imensa generosidade do povo brasileiro. É, assim, estimulante, além de ajudar as pessoas materialmente, né, os voluntários que estão em campo, gente que está vindo para ajudar, que está fazendo doações. Isso aquece a alma de todo mundo aqui. Os gaúchos estão muito sensibilizados com isso. Muito obrigado a todos. Nesse momento, né, é crítico restabelecer serviços básicos. Então, estamos lutando aqui para estabelecer o serviço de abastecimento nas localidades mais populosas. Água. A água para poder chegar, porque a água não apenas potável para consumo, mas também para as pessoas poderem tomar banho. Tem 500 pessoas em abrigos, individualmente tem 50 mil no total, mas tem abrigos com 500 pessoas, com 1.000 pessoas, com mais do que isso. Então, restabelecer as condições de saneamento, de energia, policiamento e segurança. Eu conversei com governadores, quero agradecer todos os governos estaduais do Brasil estão ajudando com equipamentos, com efetivo, com gente que está vindo para cá. Acionamos a Força Nacional de Segurança, inclusive, para ter reforço de efetivo. Nós convocamos todos os nossos policiais, quem estava em férias voltou, liberamos tudo que puder de hora extra, estamos trabalhando no força total, mas vamos precisar de mais, então está vindo mais policiamento também de outros estados para nos ajudar nesses próximos dias. Então é restabelecer estradas críticas para restabelecer conexão em cidades importantes no interior do estado, é fazer o saneamento e a energia elétrica estarem funcionando minimamente em condições nos principais municípios e garantir que chegue alimento e roupas nos lugares onde as pessoas estão. Mas, governador, naturalmente isso custa dinheiro. O estado do Rio Grande do Sul precisa de dinheiro. E do que mais?
Vai ser uma força-tarefa também tecnicamente. Os recursos ajudam, né? Os recursos federais, os recursos que o Estado vai empregar, né? Por mais que a gente tenha dificuldades fiscais históricas aqui, não vai haver limitação de emprego de recursos para poder fazer essa reconstrução, para reconstruir as vidas, para reconstruir os lugares, para reconstruir o futuro do Estado. Então, vai ter uma grande força, mas a gente vai precisar também, estamos pedindo isso ao Congresso Nacional, ao presidente da República, ainda hoje falei com muitos deles, para que a gente possa ter medidas legislativas extraordinárias. A gente vai ter que pensar fora da caixa do ponto de vista da estrutura da máquina pública para poder ser muito rápido para atender a população. Governador, como nós dissemos aqui na abertura do Jornal Nacional, diferentemente de outras tragédias dessa natureza que nós já testemunhamos e acompanhamos jornalisticamente, esta foi piorando dia a dia. Ainda hoje, mais 2 bairros foram inundados com o desligamento da energia elétrica, não é? Menino Deus e a Cidade Baixa. Que palavras, que mensagem o senhor tem a dar para o povo gaúcho neste momento, quando as dificuldades se avolumam de uma maneira assustadora? Infelizmente, o primeiro que eu tenho que dar é para a população da região sul do estado. Essa água vai baixar. Hoje eu fiz reunião com os prefeitos da região sul. Eles vão ter um dia e meio e vão ter muitos transtornos por lá também. Já estão agindo para abrigar, tirar pessoas de áreas de risco, porque essa água toda vai chegar em outras regiões também com cidades importantes. Mas para a população gaúcha, agradecer a todos que estão agindo, servidores públicos, sejam civis e militares, mas principalmente voluntários, porque a extensão do desastre é tão grande, da região central do estado, na região dos vales, na região norte. São 390 municípios já em situação de emergência, isso é mais de 2/3 do estado. E a máquina pública faz o esforço para chegar em todos os cantos, mas não consegue. É impossível chegar em todos os lugares. Então os voluntários estão fazendo enorme esforço. Sou muito grato a cada um deles. O povo gaúcho está mostrando suas melhores qualidades. Infelizmente tem aqueles também que mostram seus piores defeitos, né? Que brigam, que xingam, que usam para lançar fake news e até aplicar golpes nesse momento. Mas é muito maior a solidariedade, é muito maior o esforço. Isso nos anima e me dá a confiança de que nós vamos sair dessa, né? Nós vamos estar juntos, vamos ter que ter um pouco de paciência, de resiliência nos primeiros dias para organizar esse caos ainda. Não é apertar um botão e resolver. Então vamos ter dias duros ainda que a gente está vivendo. Mas a gente vai superar esse momento, vamos fazer um grande programa de reconstrução, muita gente somando forças, desde o presidente da República, o Congresso, os outros estados, está todo mundo sensibilizado com o Rio Grande do Sul. Eu agradeço a imprensa que está nos ajudando a levar essa mensagem e mobilizar o Brasil em favor do Rio Grande do Sul para que a gente possa recuperar esse estado e recuperar o futuro. Governador, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Nacional. Importantíssimo agora ver a previsão do tempo para os próximos dias com a Eliana Marques. Eliana. Boa noite, Bonner. E boa noite para você. As nuvens mais carregadas agora estão sobre o sul do Rio Grande do Sul. E a área roxa pode registrar chuva de 90 milímetros, com alagamentos generalizados, ventos de 90 quilômetros por hora e granizo. Na parte vermelha, as tempestades devem ser menos intensas, mas com muita chuva, ventos fortes e raios também. Em Rio Grande, o tempo fica fechado e com até 90 milímetros de chuva. Em Bagé, pouco sol e chuva a qualquer hora, com 60 milímetros. Em Uruguaiana, fortes pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol. Chove cerca de 30 milímetros. Também é muito para um dia só. Nesse momento, 28 cidades gaúchas têm risco muito alto de inundação, condição atualizada frequentemente pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que também avalia a probabilidade de deslizamento. O coordenador-geral de Operações e Modelagem, Marcelo Cellucci, disse que a possibilidade de o solo ceder diminuiu no Rio Grande do Sul, inclusive na região metropolitana de Porto Alegre. Amanhã, o sol predomina com 31 graus, só que volta a chover nos próximos dias e por todo o estado. O motivo é mais uma frente fria que começa a se formar e até quarta-feira deverá estar completamente desenvolvida. Essa frente estará associada a um ciclone extratropical na Argentina. Ele ficará por lá, segundo os meteorologistas. Mesmo distante, terá capacidade para produzir ventos intensos no Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, a frente fria ficará presa no estado.
O bloqueio atmosférico, que provoca a onda de calor em outras regiões, permanece forte e impede a chegada das frentes frias. Por isso, os dias de calor intenso devem durar mais, até 14 de maio, pelo menos. Enquanto a chuva pode acumular outros 300 milímetros em alguns pontos do Rio Grande do Sul até o fim da semana. Em Porto Alegre, por exemplo, volta a chover na quarta-feira, para na quinta e as instabilidades ganham força de novo na sexta e no sábado. Até por isso, o Serviço Geológico do Brasil diz que o nível do rio Guaíba pode permanecer acima dos 4 metros. E há risco de ele escoar para a Lagoa dos Patos, que também pode transbordar em cidades da região. Até amanhã, Bonner. Obrigado, Eliana. De tempos em tempos, e esses períodos estão cada vez mais curtos, né? O Brasil e o mundo têm assistido a eventos climáticos extremos. E isso é resultado principalmente do aquecimento global. Uma tempestade intensa em volume de água e área de alcance. Em 10 dias, a chuva esperada para o ano todo. Um evento raro que desafia as médias históricas. Está cada vez mais forte a correnteza e a gente não consegue sair. Um ponto fora da estatística. Assim, a meteorologia define um extremo climático. A destruição que vemos no Rio Grande do Sul é consequência. O que coloca em alerta os especialistas em clima é que esse tipo de condição climática que castigou o Rio Grande do Sul tem sido visto com cada vez mais frequência. Exemplos não faltam. As inundações nessas proporções, elas não teriam como ser evitadas no sentido de que toda aquela água que caiu, ela vai escoar e vai chegar em algum lugar que são os rios. O que dá para se fazer é o manejo das bacias hidrográficas, no sentido de você diminuir, por exemplo, a quantidade de áreas degradadas, aumentar a quantidade de áreas florestadas, sobretudo pelas matas nativas, diminuir os processos erosivos. No ano passado, atravessamos 9 ondas de calor. Estamos no começo de maio e já tivemos 4. A maior parte nessa região vermelha do mapa do Brasil. São Paulo, onde eu tô, faz parte desse caldeirão. A gente vive agora uma onda de calor com temperaturas acima da média para o período. E essa massa de ar quente sobre a região central e o sudeste do país impede que a frente fria lá no sul avance. Na região afetada, a chegada dessa frente fria, porque estava quente demais, também gerou chuvas que já deveriam ter caminhado na direção de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas elas seguem confinadas. Aqui seguimos com o tempo quente e seco, sob impacto do aquecimento do oceano e um El Niño severo e duradouro. E tudo isso é consequência das mudanças climáticas, segundo especialistas. Eles dizem que é preciso se preparar. Se você já tem uma previsão, por exemplo, você vai ter esse volume de chuvas de alta intensidade, você já pode começar a tomar providências nesse sentido. As cidades têm que saber aonde que são os focos principais de inundação, aonde eu tenho que mobilizar a população para que ela fique segura, e nessas regiões já tem que estar preparado a parte de alimentação, água e outros suportes que faltam nesses eventos extremos. Daqui a pouco a gente volta para ver a mobilização em todo o Brasil de ajuda às vítimas dessas enchentes. E as doações que são enviadas de todas as regiões. Em Porto Alegre, 8h58 da noite, você acompanha o trabalho de resgate nas águas do Guaíba, aqui na capital do Rio Grande do Sul. Esse é um trabalho realizado não apenas pelos bombeiros, pela Defesa Civil aqui do estado, mas tem a participação de bombeiros de outros estados brasileiros e também do Distrito Federal. Uma operação de guerra coordenada a mais de 2.000 quilômetros do Rio Grande do Sul. Essa central recebe todas as ofertas de ajuda dos bombeiros do Brasil inteiro. Eu acabei de receber autorização aqui de 15 bombeiros para deslocar e mais 450 quilos de material. Há quase uma semana, a força-tarefa para resgatar as vítimas das enchentes é organizada por militares de Goiânia, 24 horas por dia. A capital foi escolhida porque o comandante da corporação de Goiás é o presidente do Conselho Nacional
dos bombeiros militares. Aqui da central, os bombeiros conseguem ver por esses mapas quais as rodovias gaúchas mais afetadas pelos desmoronamentos de barreiras e também as pontes que foram levadas pela água. Os pontos vermelhos são as rodovias que estão totalmente interditadas. Já os pontos amarelos, as rodovias parcialmente bloqueadas. Com essas informações, as equipes conseguem traçar rotas alternativas para que o resgate chegue o mais rápido a quem precisa. Nós estamos agora com 12 estados operando lá, o que precisa, embarcações e aviação. Está uma tropa grande descendo para lá que vai fazer exatamente um momento de rodízio. Nós utilizamos o segundo resgate, que seria os com os cães agora. Tem bairros lá, locais que foram soterrados, né? A terra desceu mesmo e levou casa, pessoas. Então nós vamos entrar agora num segundo momento de resgate agora nesses desabamentos, né? Mais de 360 bombeiros de 11 estados e do Distrito Federal estão atuando nos resgates no Rio Grande do Sul. Militares de outros 6 estados estão a caminho das áreas afetadas. Até agora, quase 32.500 moradores foram retirados das áreas de risco. Equipes de Mato Grosso precisaram pousar ao lado da piscina de um prédio e resgataram famílias ilhadas nos telhados de casas. A prioridade é levar para locais seguros idosos e pessoas com problemas de saúde. A ajuda também chega num dos 71 barcos. Os bombeiros de São Paulo usaram botes para retirar um idoso de 90 anos de uma área alagada em Porto Alegre. O Paraná também participa dos resgates. Os bombeiros do Espírito Santo estão levando 3 estações móveis de tratamento de água. Cada uma é capaz de filtrar 1.500 litros por hora. Militares da Bahia atuam por terra em Caxias do Sul, na tentativa de localizar pessoas soterradas pelos deslizamentos. Brasileiros de todos os estados se uniram para coletar e enviar doações às pessoas atingidas pelas enchentes. O gaúcho Leodir mora em Fortaleza e viu pela TV o sofrimento dos conterrâneos. A gente está aqui, mas o coração é de lá. E eu até me emociono um pouco, porque eu sei o que o povo está passando lá. Ele pediu ajuda ao neto, que tem uma transportadora. Eu vi que ele se comoveu muito, certo? Ele me propôs, eu disse, vamos fazer o seguinte, vou fazer um grupo aqui com todos os nossos clientes e amigos e a gente vai começar a chamar as pessoas. Virou um movimento de solidariedade no Ceará, com 13 pontos de arrecadação em todo o estado. Na quinta-feira, seu Leodir vai acompanhar uma carreta da transportadora com as doações até o Rio Grande do Sul. A previsão é de 4 dias de viagem. E não é só o material arrecadado que se multiplica. O que começou como um apelo em mensagens entre amigos cresceu também na divulgação. O escritório da transportadora virou uma central do bem, onde voluntários passam o dia recebendo mensagens e orientando os interessados em doar. Esta corrente generosa atraiu gente que doa o próprio tempo. O Francisco está desde sexta-feira no Galpão do Amigo, organizando o material que chega. E para a gente, às vezes, muito pequeno, mas para quem está numa situação daquela, se torna muito valioso. Em Pernambuco, a solidariedade veio de 100 igrejas evangélicas do Recife e região metropolitana que se uniram para arrecadar. Um consórcio formado pelos 9 estados do Nordeste disponibilizou 70 bombeiros, médicos, enfermeiros e equipamentos para ajudar os gaúchos do outro lado do país. Cidades de Mato Grosso, colonizadas principalmente por gaúchos, já arrecadaram mais de 50 toneladas de doações. A gente precisa de artigos para as pessoas conseguirem dormir, colchões, travesseiros, roupas de cama, né, material de higiene e limpeza. Artistas também se mobilizaram. A cantora Anitta entrou na campanha da CUFA, Central Única das Favelas. Eu estou disponibilizando um dos meus caminhões para que, junto com a CUFA e com você que está assistindo esse vídeo, a gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental. E a modelo Gisele Bündchen, que é gaúcha, disse numa rede social que é importante nos unirmos e toda ajuda é essencial.
Em Minas Gerais, a ajuda veio do Tribunal de Justiça, que vai transferir 10 milhões de reais arrecadados em processos para quem mais precisa. As agências dos Correios, de Minas, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, São Paulo e do Paraná também são pontos de coleta. Os brasileiros mostram que o Rio Grande do Sul não está sozinho. Deus quiser, vai dar certo e vamos entregar na mão daquele povo que está mais necessitado. No site paraquemdoar.com.br você encontra formas de ajudar as famílias que estão sofrendo as consequências da chuva no sul. Repetindo, paraquemdoar.com.br. Morreu hoje a fonoaudióloga Glorinha Boitenmiller, de 98 anos. Glorinha ficou conhecida depois de criar a terapia da fala, método que ela usava nas aulas para deficientes visuais. Em 1974, Glorinha entrou para a TV Globo, onde trabalhou por 19 anos. Nesse período, aprimorou a voz de locutores, repórteres e artistas da emissora. Glorinha também escreveu um livro. A causa da morte não foi divulgada. A seguir, o motorista que provocou um acidente fatal a mais de 100 km por hora se entrega à polícia. O exército de Israel ordenou hoje que os palestinos deixem uma área de Rafah, na faixa de Gaza. E o governo informou que a proposta de cessar-fogo com o Hamas está longe do esperado. No sul da faixa de Gaza, houve celebração depois do anúncio do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, de que tinha aceitado uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito e pelo Catar. O governo israelense afirmou que a proposta está longe das demandas do país, mas anunciou que vai enviar uma delegação para se reunir com negociadores. Mas nenhum dos dois lados deu detalhes do acordo. O Gabinete de Guerra de Israel decidiu prosseguir com a operação em Rafah e afirmou que é para pressionar o Hamas a libertar os reféns. Agora à noite, o exército de Israel fez ataques na região leste da cidade. Segundo Israel, os alvos eram terroristas. Mais cedo, as forças israelenses tinham ordenado que 100 mil moradores se retirassem da área, aumentando os temores de uma ofensiva terrestre. 1.400.000 palestinos vivem na região. Durante a madrugada, ataques aéreos israelenses mataram 26 palestinos em Rafah. Horas antes, foguetes lançados pelo Hamas tinham matado 4 soldados israelenses na passagem de Kerem Shalom, fechada por Israel. Em várias cidades de Israel, houve protestos pressionando o governo para aceitar o acordo. Manifestantes foram às ruas aqui em Tel Aviv. O maior grupo que representa as famílias dos reféns disse que agora é o momento para todos os envolvidos cumprirem com seus compromissos e firmarem um acordo pelo retorno dos 132 reféns que ainda estão em poder dos terroristas em Gaza. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, deu as boas-vindas ao possível acordo. O Departamento de Estado americano afirmou que os Estados Unidos vão discutir a proposta do Hamas com aliados. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que o presidente Joe Biden falou pelo telefone com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo a Casa Branca, Biden deixou claro que os Estados Unidos apoiam um acordo para evitar a perda de vidas civis em uma operação em Rafah. O empresário Fernando Sastre Filho, que provocou um acidente fatal a mais de 100 km por hora, se entregou à polícia em São Paulo. Fernando Sastre Filho entrou nesta delegacia, na zona leste de São Paulo, sem ser visto e foi direto para uma sala no primeiro andar. Depois de passar por exame de corpo de delito, foi levado para a carceragem de outra delegacia, também na zona leste da cidade. Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva do empresário. O advogado Jonas Marzagão, que defende Fernando Sastre Filho, disse que se preocupa com a integridade física do cliente na cadeia e que vai recorrer. Sempre vai cumprir essa decisão da Justiça. Lógico que a defesa discorda dessa prisão, mas vamos discutir na esfera certa, que é no judiciário. No sábado, policiais estiveram no apartamento da família para cumprir o mandado de prisão, mas não encontraram o empresário.
A partir daquele instante, a polícia considerou que Fernando Sastre Filho estava foragido e passou a fazer buscas para tentar localizá-lo. Novos trechos das câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência mostram o momento em que os PMs deixaram o local do acidente e foram para o hospital, onde constataram a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana. A policial justificou para outro colega por que deixou o Fernando ir embora. Aí a mãe dele chegou e não precisa socorrer ele não está bem e tal, e levou para o PS. Lógico, a gente não pode falar não vai socorrer, mas ele é o condutor. Teve testemunha que diz que aparentemente ele foi o responsável do acidente e ele saiu do local. Então, assim, ele saiu para ser socorrido. Em depoimento, a mãe de Fernando disse que não o levou para o hospital e que eles foram para casa. Os advogados de Fernando Sastre Filho entraram com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça pedindo a liberdade dele. O julgamento do recurso está marcado para amanhã. O empresário responde a processo por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco de matar, e lesão corporal gravíssima pelos ferimentos causados ao amigo que estava no banco do passageiro. Em Brasília, governo federal, Congresso e Supremo Tribunal Federal estão fazendo um esforço conjunto para viabilizar a liberação rápida de verba extraordinária para o Rio Grande do Sul. A tragédia tomou conta da agenda do presidente Lula. A equipe econômica e outros ministros foram chamados logo cedo para discutir as medidas que poderiam ser tomadas para auxiliar na reconstrução do Estado. O Ministério da Justiça enviou 1.640 policiais federais e rodoviários, bombeiros e agentes da Força Nacional para atuar no resgate das vítimas das chuvas. Também enviou dezenas de embarcações, jet skis, helicópteros e caminhões. Em outra frente, deputados e senadores também se mobilizaram desde cedo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, definiu que a pauta de votação foque em projetos que atendam ao Rio Grande do Sul. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, conversou com a bancada gaúcha no Senado e criou uma comissão para centralizar as propostas que podem ser votadas. Essa passa a ser uma absoluta prioridade do parlamento brasileiro. É possível reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, é possível devolver a dignidade ao povo do Rio Grande do Sul, com medidas que eu espero que sejam ágeis, que sejam inteligentes, que sejam eficazes para resolver esse problema. À tarde, Lira e Pacheco se reuniram com Lula no Palácio do Planalto. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e 6 ministros do governo também participaram. Lula assinou um decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Agora, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Então vou assinar aqui a mensagem e esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, explicou que o decreto permite que as despesas em favor do Rio Grande do Sul fiquem fora das regras fiscais. Além disso, o decreto permite flexibilizar regras para agilizar a contratação de serviços e produtos. Uma medida semelhante foi utilizada durante a pandemia de Covid. Ele elimina a burocracia e, consequentemente, não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. O ministro Alexandre Padilha, da articulação política com o Congresso, afirmou que o governo autorizou o empenho e o pagamento de quase 600 milhões de reais em emendas dos parlamentares gaúchos. Segundo o ministro, outros 480 milhões de reais em emendas
poderão ser utilizados. Antes, o Congresso precisa aprovar uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias, o que pode ocorrer ainda esta semana. O Ministério da Defesa informou que o governo argentino ofereceu aeronaves, equipes de saúde e mergulhadores para auxiliar a operação no Rio Grande do Sul. O maior navio de guerra da América Latina, o navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, que pertence à Marinha, vai sair na quarta-feira do Rio de Janeiro para apoiar as operações de socorro em Porto Alegre. O navio vai levar 8 embarcações de médio e pequeno porte e 2 estações móveis de tratamento de água, capazes de produzir 20 mil litros de água potável por hora. A Marinha também vai enviar para a região 40 viaturas, 200 fuzileiros navais, aeronaves e outros 2 navios. Desde o início desse desastre no Rio Grande do Sul, o Brasil tem testemunhado o trabalho das Forças Armadas no auxílio às vítimas das enchentes por aqui. Hoje, com o apoio da Marinha do Brasil, com o apoio da Força Aérea Brasileira, nós embarcamos num voo que saiu do Rio de Janeiro com destino ao Rio Grande do Sul para trazer mantimentos. Como acontece sempre nessas situações, a Globo destina o valor correspondente às passagens aéreas àquela instituição que o governo ou a força, no caso, a Marinha e a Aeronáutica, escolherem. E o governo federal escolheu a Ação da Cidadania. Militares carregaram o avião com 14 toneladas de equipamentos para a construção de um hospital de campanha. Materiais como lonas, macas e aparelhos de refrigeração. Os militares da FAB chamam isso de missão. Mais uma da série iniciada no dia 30 de abril. A FAB tem diversos vetores envolvidos na operação, né? Tanto helicópteros quanto a nossa aeronave especificamente é uma aeronave de transporte de carga. Então a gente faz essa parte de mobilização de mantimentos, de ajuda humanitária, tudo aquilo que é recolhido, que tem de disponível para ser levado, e a nossa aeronave tem a capacidade, a gente leva. O modelo KC-390 da Embraer substitui os americanos Hércules, usados durante décadas aqui e em muitos países. Estamos prontos, a carga está acondicionada, acomodada, nós temos aí alguns passageiros para embarcar. O plano de voo está autorizado, agora é só a gente realmente acomodar todo mundo e seguir a nossa missão. O avião decolou da base aérea do Galeão por volta das 9h30 da manhã e percorreu mais de 1.100 quilômetros. Depois de 1h30 de viagem, nós nos aproximamos de Canoas e vimos regiões completamente debaixo d'água, comunidades isoladas, quilômetros de alagamentos que invadiram casas e estradas. A região da base aérea de Canoas surgiu quase como uma ilha nas áreas inundadas. Nesses dias tão difíceis, com o aeroporto Salgado Filho interditado, a base aérea de Canoas tem sido fundamental para a ajuda que chega pelo ar ao Rio Grande do Sul. A seguir, os heróis que levam alívio às regiões afetadas. Estamos de volta, agora ao vivo de novo em Porto Alegre, com a participação do repórter Guilherme Bausa. Ele está num dos acessos ao bairro Humaitá, na zona norte da capital gaúcha. Guilherme. Bonner, a gente fala da entrada aqui do bairro do Humaitá, que é uma área, como o nosso repórter cinematográfico Leandro Araújo pode mostrar, que está completamente inundado. O bairro inteiro está embaixo de água, é um bairro que fica bem ao lado da Arena do Grêmio, o estádio do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. A água começou a inundar o bairro ainda na sexta-feira à noite e de lá para cá o nível dessa água só subiu em alguns pontos desse bairro. A água chega inclusive ao nível ali de 2 metros. A gente consegue ter uma noção mais clara com esse caminhão que está bem aqui do nosso lado direito. As pessoas, em sua maioria, Bonner, já foram retiradas de suas residências, um trabalho que foi feito fundamentalmente por voluntários, os bombeiros, claro, trabalhando, homens do Exército,
Exército, mas principalmente voluntários entrando aqui no bairro para retirar a população, inclusive fazendo esse trabalho à noite, num bairro completamente às escuras. Quem não tem para onde ir é obrigado a permanecer à noite ao relento, dentro dos carros aqui nesse viaduto, nessa alça de acesso, ou mesmo aqui ao relento, porque não tem abrigo suficiente, as pessoas ficam esperando a água baixar, mas infelizmente, Bonner, não há previsão, pelo menos nos próximos dias, dessa água do Guaíba baixar para a situação melhorar aqui no bairro do Humaitá e em outras regiões de Porto Alegre. Guilherme, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal Nacional. Agora eu quero dividir com você, que acompanha o JN desde o início aqui em Porto Alegre, esse momento em que eu vou apresentar uma pessoa muito importante aqui neste momento para os gaúchos. Como é seu nome? Meu nome é Camila Rodenbusch. Eu gostaria... Desculpa, Camila, eu te interrompi. Eu gostaria que você explicasse para o Brasil por que eu estou dizendo que você é uma figura tão importante neste momento para a cidade. O que é que você anda fazendo? Na realidade, acredito que não seja eu que seja importante, mas todos que estão aqui. Nós estamos numa força-tarefa. Sou professora universitária, meus alunos estão todos aqui. Nós estamos resgatando as pessoas da água. O nosso papel é o acolhimento, então as pessoas saem da água, a gente faz um primeiro acolhimento, encaminha para uma triagem médica. Aqui embaixo nós temos uma UTI móvel, improvisada, né? Onde funcionários da saúde, voluntários da saúde estão ali e depois eles são encaminhados para assistência social e para os abrigos. Nesse primeiro momento eles chegam muito debilitados. Nós resgatamos crianças sem pais, resgatamos bebês por volta de 6 meses sem os pais. Então a situação é muito triste, muitos idosos doentes. Essa região aqui é uma região que tem bastante idosos. Então o resgate dos idosos bem debilitados está sendo bem difícil esse trabalho. E aproveito esse momento para agradecer a todos os voluntários que estão aqui. Todos não estão medindo esforços para conseguir aí resgatar essas pessoas e salvar vidas. A gente percebe isso porque enquanto você estava falando, eu quase te interrompi mais uma vez, me desculpe, porque o megafone lá embaixo começou a gritar a chegada de provavelmente mais alguma pessoa resgatada. Que bom que o Rio Grande do Sul conta com o seu trabalho de tantos voluntários. Obrigado, Camila. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu vou pedir agora que você dê lugar a outro cidadão brasileiro que está fazendo um trabalho muito importante. Seu nome? Meu nome é Sandley Barros. O que é que você está fazendo neste momento? Sandley, chega um pouquinho mais perto daqui, por favor. A gente está tentando ajudar o pessoal que está precisando, né? A gente sabe que a gente está com uma situação de terror, é um cenário de guerra aqui, como todo mundo está vendo. Eu acho que o que vocês vão ver na televisão não é 10% do que está realmente acontecendo aqui, sabe? Eu nasci e me criei ali na vila. Sábado a gente teve que retirar pessoas lá de dentro com colchão inflável, porque a gente não tinha acesso a equipamentos. Então a gente... água no pescoço, risco de vida e está todo mundo ajudando, sabe? É uma corrente do bem que todo mundo se mobilizou para ajudar. E a gente vai continuar até isso acabar. Os próximos capítulos agora vão ser pior, que vai ser a reconstrução dos bairros, né? Então a gente precisa da ajuda de todo mundo, que puder ajudar, da maneira que puder ajudar, na verdade, né? Eu dou meu testemunho porque vi o trabalho que vocês têm feito, o trabalho que outros tantos gaúchos voluntários estão fazendo nesse momento. O Brasil, e não apenas o Rio Grande do Sul, agradece ao trabalho de vocês. Muito obrigado. A gente precisa da ajuda de todo o Brasil, tá? E está tendo e terá cada vez mais. Paraquemdoar.com.br tem o caminho certinho para você ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul nesse momento tão dramático. Mas além desses voluntários que estão aqui, tem bombeiros, tem policiais, tem muita gente fazendo um trabalho enorme para resgatar milhares de cidadãos nessa enchente no Rio Grande do Sul. Do alto, as equipes de resgate procuram por pedidos de ajuda. A cidade de Eldorado do Sul, a 10 quilômetros de Porto Alegre, está praticamente embaixo d'água. Os bombeiros resgataram esta mulher pela janela do 2º andar de casa. Tá tudo tranquilo, viu? É melhor que andar de balão, tá bem? O voo até um local seguro dura cerca de 1 minuto e meio. Ó, agora eu preciso que tu me ajude, tá? Firma, quando chegar agora no chão, ó, vamos encostar. Aí. Nesse outro resgate, os militares avistam um pedido de socorro. 5 pessoas da mesma família foram salvas pelo telhado.
foram vários idosos, crianças, animais, de tudo que é tipo, na verdade. Então, como é que eu vou te dizer? Não tem nem muito o que falar, assim, porque onde a gente chega, as pessoas estão desesperadas. Acabou a cidade, basicamente, né? Acabou. A destruição foi muito grande. Em Santa Maria, na região central do estado, o trabalho dos militares não para nem à noite. O helicóptero também trouxe alimentos e itens de primeiros socorros para a população. A FAB resgatou mais de 30 pessoas e as levou para uma área seca, em Agudo. O helicóptero só conseguiu chegar até elas graças a coordenadas enviadas por essa outra aeronave, pilotada remotamente. O drone da FAB é capaz de permanecer 36 horas ininterruptas no ar e tem 10 câmeras de alta resolução que permitem monitorar vários alvos ao mesmo tempo, em tempo real. Porto Alegre, o cordão humano carrega garrafões de água e caixas de alimentos. Há 5 dias, os braços dos voluntários trazem pessoas resgatadas e exaustas. Calma, calma. Segura. Bota na cadeira aqui, bota na cadeira. Dona Jalma chegou sem forças. A aposentada, que mora em Eldorado do Sul, precisou ser levada em uma cadeira de rodas para atendimento. Ela estava isolada desde a última quinta-feira. Como a gente está no segundo piso, eu não quis sair, mas só que hoje a situação está ficando cada vez mais precária. Valessa é enfermeira. A gente deixa a filha em casa também, tudo, mas é aquela coisa, alguém tem que ajudar, alguém tem que fazer, todo mundo aqui está tentando fazer um pouquinho e é isso que é o importante, né? Quando consegue... É lindo. Em bairros alagados da capital, a ajuda chega de barco. Aqui o trabalho dos voluntários é diferente. Precisa ser de convencimento, com moradores que não querem deixar suas casas. Seu sobrinho Nelson Marisco nos mandou aqui lhe buscar. Não, o senhor tem que descer com a gente. Não quer. Depois de alguns minutos, seu Nelson, de 86 anos, concorda em sair. Foi salvo junto com a cachorrinha de estimação. Mais uma vida que a gente consegue salvar aqui nessa situação muito delicada. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, depois de ser resgatada, essa senhora agradeceu um a um dos bombeiros. Cada vida salva é comemorada. A dona Helenita e uma das filhas pousaram em segurança. Quem que você estava aguardando? Eu estava aguardando a minha irmã e a minha mãe. Graças a Deus, estão aqui. Que muitas vidas mais sejam salvas aqui no Rio Grande do Sul com esse trabalho importantíssimo. Por hoje nós estamos encerrando então a nossa participação no Jornal Nacional. Uma boa noite para você e uma boa noite para você também, Loli. Obrigada, Bonner. Boa noite para você. Relembrando que no site para quem doar.com.br você encontra formas de ajudar as famílias que estão sofrendo as consequências das chuvas. Toda ajuda é bem-vinda. Outras informações sobre as enchentes a qualquer momento e no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Boa noite e até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Ponte Preta e Amazonas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse jogo. Com campanhas praticamente idênticas até aqui, Ponte Preta e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. O jogo está marcado para acontecer às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte vai em busca da sua primeira vitória, após o empate na estreia contra o Curitiba por 1-1 em casa e derrota do Goiás fora por 3-0. O técnico João Brigatti vive seu maior jejum de vitórias no time, 5 jogos sem ganhar, contando a reta final do Paulistão. O Amazonas também tenta desencantar na competição, a equipe tem o mesmo 1 ponto, mas a 15ª posição pelo saldo de gols, -1 contra -3 da Ponte. Com a derrota em casa por 3-2 para o Sport na estreia e empate por 0-0 com o CRB fora, fundado em 2019, o time disputa a Série B pela primeira vez na história.
A Ponte Preta deve ir a campo hoje com Pedro Rocha, Sérgio Rafael, Hakim, Gabriel Risso, Igor Inocêncio, Dudu Vieira, Emerson Santos e Elvis, Matheus Regis, Iago Dias e Gabriel Novaes. Já o Amazonas deve ir a campo hoje com Edson Marden, Diogo Silva, Alvarinho, Renan Castro, Patrick, Judá, Guilherme Xavier, Mateuzinho, Matheus Serafim, William Barbion e Sassá. O jogo de hoje é apitado por Emerson Souza Silva, com os assistentes Alessandro Álvaro Rocha de Matos, Daniela Coutinho Pinto, quarto árbitro Fabiano Monteiro dos Santos e arbitragem de vídeo Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Então é isso, desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.